so most people look at God as some foolish grandfather. Então algumas pessoas olham para Deus como se fosse um vovô tolo, Or like he was Santa Claus. ou como se ele fosse um Papai Noel. And they see their sin as something small. E eles veem o seu pecado como se fosse uma coisa pequena. There is no way I can explain to you Não existe forma de eu explicar para você how horrifying sin truly is before a holy God. quão terrível é o pecado diante de um Deus santo. Let me give you an illustration. Deixa eu dar uma ilustração. On the day of creation, No dia da criação, God commanded stars to put themselves in different places in space. Deus ordenou as estrelas a serem colocadas em lugares diferentes do espaço. And they all bowed down and worshipped him. E todas elas se curvaram em adoração diante de Deus. God told the planets to move in certain spheres. Deus falou para os planetas mexerem em esferas, em círculos. And they cried out, Amen, and they obeyed him. E eles disseram amém e obedeceram o Criador. God told mountains to be lifted up. Deus falou para as montanhas, se levantem. And he told valleys to be cast down. E ele disse para os vales, abaixem. And they submitted to his voice. E eles submeteram a sua voz. God spoke to the sea. Deus falou para o mar. And he said, you will come to this point. Você vai chegar só até aqui. And you will come no further. E você não vai passar daqui. And the sea worshipped and obeyed. E o mar adorou e obedeceu. And then God looked at you. Aí Deus olhou para você. And he said, come. E ele disse para você, vem. And you said, no. E você disse, não. And for that reason, E por essa razão, if you are not in Christ, se você não está em Cristo, on the day of judgment, no dia de juízo, all of creation will stand up toda a criação vai se levantar, and accuse you before God. vai acusar você diante de Deus. And they will cry out, Amen, E eles vão dizer amém. when God condemns your soul to hell. Quando Deus condenar a sua alma ao inferno. That is how horrible sin is. É assim que é o pecado, horrível desse jeito. Meus irmãos, eu penso, estou seguro disso, e penso que vocês também estão, que nós estamos vivendo dias muito angustiosos. O cenário mundial é de tensão. Já em 1985, Mikhail Gorbachev escreveu o livro Perestroika e disse naquela época que se houvesse uma conflagração mundial, uma guerra mundial, não haveria mais vencedores ou vencidos, porque o arsenal acumulado até então daria para destruir o planeta Terra 27 vezes. Nós não demos marcha ré de lá para cá. Hoje, o que acontece na Coreia do Norte não é um fato isolado do mundo, porque um imperador, um homem que domina com mão de ferro e é adorado como uma divindade em seu país, faz testes nucleares contra a vontade do mundo e hoje mostra em fotografias uma bomba de hidrogênio 80 vezes mais poderosa do que a bomba atômica que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Se um artifício desse for acionado, nós poderemos começar uma guerra mundial de efeitos absolutamente imprevisíveis. O mundo está na ponta dos pés, sobressaltado, aflito e preocupado. O que os profetas pregaram foi exatamente o que Jesus ensinou. Porque ele veio ao mundo e ele não apenas morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, mas ele deixou meridianamente claro que ele vai voltar. De que maneira? Pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente, gloriosamente, para buscar a sua igreja.
no seu chamado sermão profético em Mateus capítulo 24, em Lucas 21, ele trata dessa matéria, mostra sinais que hão de anteceder aquele glorioso dia. E a palavra para você e para mim é essa: vigiai, porque não sabemos nem o dia, nem a hora. E agora Pedro vai dizer que o que os profetas ensinaram e o que Jesus também ensinou é o que os apóstolos estão pregando. Sabe o que Pedro está dizendo com isso? Existe uma unidade na Escritura. A Bíblia é um livro que traz uma plena unidade. Não há contradição, não há conflito, não há tensão entre o que os profetas pregaram, o que Jesus pregou e o que eles estão pregando e o que nós ainda hoje devemos pregar. É a verdade de Deus, una, absoluta. A igreja está sendo atacada por falsos mestres. E o que os falsos mestres estão dizendo para a igreja? Que esse negócio de segunda vinda é ficção, que não devemos nutrir na alma essa viva esperança, que aguardar a vinda de Cristo é aguardar um sonho que não passa de um sonho vão, inútil, porque o mundo sempre foi o mesmo lá no passado e vai rumar para o futuro sem qualquer mudança. O que são os últimos dias? Essa é uma expressão técnica do Novo Testamento para descrever desde a primeira à segunda vinda de Cristo. E se você ler atentamente o sermão profético de Jesus Cristo, o primeiro sinal que Jesus Cristo trata como evidência de que ele vai voltar: vede que ninguém vos engane. Então você quer saber se Jesus está perto de voltar? Note que o engano religioso foi o primeiro sinal que Jesus apresenta. Um falso mestre, ele pode até aparentar uma vida de piedade, mas ele não consegue viver uma vida de santidade. Sabem por que não? É porque a conduta é filha da teologia. Assim como o homem crê, assim ele é. Então quem tem uma teologia errada vai ter um comportamento errado. Quem tem uma doutrina falsa vai ter um comportamento complicado, porque a teologia deles era ruim, a vida deles estava torta. E ele começa a dizer que esses falsos mestres, que são escarnecedores, que estão carregados de escárnios, de zombaria, eles estão andando segundo as suas próprias paixões. Eles não estão interessados na verdade, eles não pregam a verdade, eles não estão interessados no bem das ovelhas, eles estão carregados e dominados pelos seus desejos, pelas suas paixões. Ele está dizendo o seguinte: é bobagem você esperar, é bobagem você crer nisso. E hoje as pessoas dizem: não, isso aí, já esperava a segunda vinda lá na época dele, até hoje, tem 2000 anos, não vem nada. Meus avós falaram nisso, meus pais falam nisso, eu estou falando nisso, e daqui a pouquinho meus filhos vão falar, meus netos vão falar. Então esse negócio de esperar a segunda vinda de Cristo é esperar uma ficção. Isso não vem não, isso não acontece não. Onde está a promessa? Que evidência tem que ele vai voltar? Que prova tem que ele vai voltar? Que garantia você tem que ele vai voltar? Notem que os falsos mestres usados pelo diabo, porque os falsos mestres são levantados pelo diabo, são doutrinas de demônios. O que está por trás da heresia é o espírito maligno. É a mesma tática do Éden. É assim mesmo que Deus disse. É botar dúvida no coração, é botar incerteza. Deus falou, não, mas não foi bem assim. Deus disse, não, mas não falou bem assim não. Onde está a promessa da sua vinda? A igreja sofredora. Foi dado à besta que pelejasse contra os santos e os vencesse. O dragão, na sua tentativa de esmagar a igreja, chama dois aliados: a besta do mar e a besta da terra. Para quê? Esmagar a igreja. Quando ela faz isso? Na grande tribulação. Essa é uma poderosa evidência que a igreja passa por isso. Eu vou mostrar para vocês, porque a grande maioria esmagadora aqui
veio de uma doutrina dispensacionalista, pré-tribulacionista. O que é isso? A maioria crê que o arrebatamento e a volta de Jesus são dois atos separados. São atos distintos. O arrebatamento é uma coisa, ele acontece de forma secreta, ninguém vê, ninguém sabe. Inclusive, se eu posso virar ali para ligar o ventilador e voltar, vocês podem ter sumido. Pré-tribulacionismo prega assim, que é no instante. E depois de 7 anos de tribulação, Jesus volta. A maioria crê sim. Filmes deixados para trás, livros do Tim LaHaye, e os seminários, a maioria dos pentecostais acreditam no pré-tribulacionismo dispensacionalista, que a igreja de Cristo é arrebatada antes da grande tribulação, 7 anos de grande tribulação, então Jesus volta. A volta de Jesus, o arrebatamento é um ato, e a volta outro ato que acontecem separados. E o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação, a igreja não passa. Esse não é o conceito bíblico, nem é aquilo que nós cremos. O conceito bíblico é que a volta de Jesus e o arrebatamento são um único ato, acontecem no mesmo ato. Quando Jesus voltar, ele já arrebatará a igreja na volta. E isso não ocorre antes da tribulação, ocorre no final da grande tribulação. A igreja passa pela perseguição, pelo sofrimento. E antes, não confunda a grande tribulação com as taças da ira. Mas Deus vai jogar os flagelos aqui sobre a igreja? Não. Tribulação não é flagelo. Tribulação é provação. E a provação infligida pelo anticristo e as suas tropas. Eles vão provar, testar, esmagar, perseguir, martirizar a igreja. Todo o período da tribulação. Então, quando a tribulação termina, quando Jesus volta para esmagar o anticristo, despejar sobre ele a ira, nesse momento é que ele tira a igreja, arrebata. Quando? Quando ele volta e arrebata, no mesmo ato, e despeja a ira sobre o mundo, quem aceitou a marca, o sinal, os flagelos, as taças da ira. Que a igreja passará por tudo isso. Ela não irá confortável e gorda ser arrebatada sem passar isso. Primeiro, porque 2000 anos de história de igreja, todas as igrejas de todos os séculos passaram por tribulações, foram perseguidas. Por que só a nossa vai ficar gorda? O arrebatamento se dará só no final da grande tribulação, quando Jesus voltar em um ato único. Mas o que ele promete aqui? Eu vou dar forças a você. Eu vou guardar você, não significa que ninguém vai te tocar. Você há de suportar. Eu revestirei você nesses dias de poder. Eu darei coragem à minha igreja. Eu darei ousadia à minha igreja. Ninguém me negará nesse dia. Vocês serão revestidos de poder. Irão com bravura, seja para onde for, seja a perseguição, a tortura, o chicote, a prisão, a espada ou até o martírio. Mas nenhum dos santos negará o Senhor, nenhum voltará atrás. Iremos com bravura. É isso que ele está dizendo.
Eu não impedirei, Nabucodonosor, de jogar vocês na fornalha. Vocês serão jogados 7 vezes mais quente. Mas eu entrarei com vocês na fornalha. Darei a mão para vocês. Caminharei com vocês dentro da fornalha. É isso que ele está dizendo. A grande tribulação será um período que vai dividir os covardes dos homens de Deus, os covardes dos profetas, os covardes das mulheres de Deus. Nós vamos nos distinguir. Isso vai acontecer. É isso que ele promete: bravura, consolo, força, visitação. Com isso você pode contar.